Olá, pessoas! Eu sou a Elaine, seja bem-vindo ao canal Banzeiro Filosófico. Aqui nós conversamos com você sobre as possibilidades de sermos felizes nesse mundo. Afinal de contas, num mundo tão lindo como esse, não dá para nós ficarmos só arrumando mala sem aproveitar a viagem. Nós já falamos sobre isso uma vez. Mas como nós podemos, então, viver uma vida mais acertada com as condições que ela nos oferece? Tem uma música da Paula Toller que é Educação Sentimental. No trecho da música ela fala o seguinte: agora você vai embora e eu não sei o que fazer. Ninguém me explicou na escola e eu não sei o que dizer. Ou ninguém vai me dizer o que fazer de fato. Essa canção, ela deixa muito claro aquilo que nós estamos fazendo no mundo. Nós temos muitas informações, muito conteúdo de conhecimentos, mas esses conhecimentos, será que eles fazem parte do nosso cotidiano? Quando chega uma situação, quando acontece um fenômeno, um evento, um fato na nossa vida, quais são os recursos que nós temos para trabalhar isso, para aprender a lidar com as nossas emoções diante dos conflitos, das contingências, das eventualidades? A canção ela nos deixa muito claro isso, que quando ele vai embora, né, diz a canção, eu não sei o que fazer, porque ninguém me explicou na escola, ninguém me diz o que fazer. E nós temos escolas, nós estamos indo para a escola, nós estamos aprendendo a ler. Falamos muitas vezes que o Brasil, por exemplo, ele precisa ser um país onde deixe de existir analfabetos. De fato, isso precisa acontecer. Mas nós já temos muitas pessoas alfabetizadas. Mas aí tem um índice muito triste, que são os analfabetos funcionais. Porque as pessoas estão aprendendo a ler, mas não estão lendo. As pessoas estão indo para a escola, estão tirando títulos, estão indo para a universidade, adquirindo os títulos, suas graduações, mas não adquiriram ainda o hábito do conhecimento da leitura e não estão aproveitando esse conhecimento para trazer um pouco para a sua vida, para refletir um pouco nesse contexto da sua própria natureza, da sua própria existência. E isso é possível. A filosofia, ela nos traz esses recursos, porque nós começamos a aprender desde a base do conhecimento, que é essa estrutura do aprender a pensar. Organizar o pensamento baseado em quê? Baseado nos conteúdos que nós recebemos, baseado na perspectiva da instrução, da orientação. Isso é muito importante. Eu preciso conhecer, eu preciso ler, eu preciso ir para a escola, eu preciso fazer esse movimento de elaborar meus conteúdos intelectuais, ou seja, de evoluir com a minha capacidade cognitiva. Todos nós somos seres inteligentes. A inteligência, ela é um atributo principal do ser, do espírito, de nós que somos seres imortais. A inteligência, ela é o nosso atributo e nós precisamos fazer uso dela. E nós só despertamos para essa capacidade mesmo de ser inteligente quando nós absorvemos o conteúdo, quando nós nos dedicamos ao aprendizado e nós fazemos uso disso. Ou seja, nós organizamos o pensamento, trabalhamos ideias para saber como viver a experiência na Terra. Aí sim nós vamos saber como arrumar a mala, mas também saber que essa mala que foi tão bem arrumada, que nós buscamos vários índices, várias condições, vários itens para colocar nessa mala, para nós fazermos essa viagem na existência, nesse mar da existência, ou nesses rios da existência, nós podemos também usar esses itens que nós colocamos na mala para nos ajudar no percurso, nos caminhos que nós fazemos. Então, são essas as possibilidades, entre tantas outras, que a filosofia, essa grande árvore do conhecimento, onde de tudo lá sai um pouco e daí vai crescendo, vai se ampliando para diversas ciências, para diversas estruturas do pensamento humano, mas ela é essa base que nos organiza a ideia. Nós precisamos desse pensamento organizado. Eu falo sempre que nós precisamos aprender a pensar, porque pensar todo mundo pensa. Às vezes nós falamos para alguém: ah, o fulano parece que não pensa, você não pensa sobre isso? Ou alguém diz assim: ah, eu falei sem pensar. Na verdade, nós estamos pensando o tempo todo, não tem como não pensar.
é uma condição humana. Mas nós precisamos aprender a pensar, procurar conhecer a lógica do nosso pensamento, começar a refletir sobre o que nós pensamos, começar a rever se aquilo que nós temos conhecimento, se aquilo que nós estamos buscando conhecer, ele pode fazer parte do nosso pensamento. E que momento da minha vida eu vou precisar perceber estes pensamentos? Quando houver necessidade, como cantou a Paula Toller, quando ele vai embora, ou seja, quando acontece algo que dói, que mexe comigo, que me deixa sem saber o que fazer, seja nas questões de tristeza, quanto nas questões também de alegria, porque nós não sabemos ser tristes. Nós logo deixamos a tristeza contornar a nossa vida de uma certa forma, que quantas vezes nos deixamos levar pela tristeza, pela angústia, até chegar à depressão. Nós também não sabemos ainda ser alegres. Por quê? Porque nós vamos fazendo o que da alegria? Transformamos em euforia, transformamos em estados de humores, às vezes tão exaltados, que acabamos tendo atitudes equivocadas, e aí vem as consequências que não são muito legais, das coisas que nós falamos, naquele excesso de alegria, naquela euforia, das coisas que nós fizemos, uma comemoração que nem deveria ter aquele nível, mas nós estávamos tão alegres, querendo nos envolver de forma tão esfuziante mesmo, né? Como nós costumamos falar às vezes. Mas chegou ao nível do excesso, e aí depois vem as consequências, depois vem a tristeza. Às vezes ficamos alegres, por conta dessa alegria, fazemos contas, dívidas que depois não temos como pagar. Então são situações diversas que a vida se apresenta, em que nós chegamos, e agora? O que eu vou fazer? E nesse momento eu preciso fazer algo, eu preciso agir. Eu não posso ficar parado, esperando, sentar à margem da estrada ou à margem do rio, esperando que alguém passe numa canoa e me diga o que fazer. Que alguém passe num carro, na estrada, e me diga para onde eu tenho que ir. Não, esses recursos têm que ser nossos. E nós temos como adquirir esses recursos. Basta que você mude um pouco esse foco de que conhecimento é só para ter títulos, de que eu preciso ter uma formação, mas que eu preciso realmente ter uma formação interior desse ser que se transforma, e como diz o filósofo Edgar Morin, que recebe informação, mas que traduz. E quando ele traduz, ele transforma em conhecimento. E quando ele diz que tem conhecimento, ele se transforma. Aí sim nós temos a estrutura da educação. Ou seja, fala-se muito que no Brasil falta educação. Mas quando você diz que no Brasil, o problema do Brasil é a educação, será que quando nós falamos isso, nós sabemos o que estamos falando? Nós sabemos o que é de fato educação? Será que educação é só ter um título, estar na universidade, saber ler e escrever? Será que é isso? Então precisamos rever os nossos conceitos. Por isso nós conversamos sempre com você aqui para relembrarmos daquilo que nós precisamos fazer, daquilo que como nós precisamos viver, como é que nós podemos aproveitar mais todas essas questões que a vida nos oferece. Ou seja, não deixe que os rios da vida te levem sem que você saiba exatamente para onde está indo e sem que você possa aproveitar a paisagem, os conteúdos, as informações, aproveitar de fato essas experiências. Isso é muito importante para todos nós, para que nós sejamos felizes dentro das possibilidades da felicidade relativa que a vida nos oferece. Então, esse é o convite que eu faço para você. E se você gostou do nosso canal, espero que você tenha gostado, que você se inscreva aqui no nosso canal e clique no sininho para você receber notificações, dê o seu like, compartilhe com os amigos. Quem sabe tem muita gente aí que gostaria de ter uma informação sobre aquilo que possa clarear um pouco as suas ideias e rever um pouco os conceitos que tem sobre a vida e sobre os seus próprios pensamentos. Precisamos pensar, além de tudo, ou acima de tudo, sobre o que nós pensamos e de onde trouxemos esses conteúdos que nos levam a pensar as coisas as quais nós pensamos. Então, estamos com vocês sempre, semanalmente, neste canal Banzeiro Filosófico. Namastê, que a vida
Siga sempre um curso suave, leve, como o Manzeiro dos Rios da Amazônia.